Dom Quixote de La Mancha é uma grande obra da literatura mundial. Ele é um personagem fictício. Na obra de Dom Quixote, narra a história de um velho louco. Um velho que vê coisas que não existem. Ele vê um moinho de vento, ele pensa que ele é um gigante. E ele vai lá com a espada combater o moinho, pensando que é um gigante. Ele vê um bando de galinhas no terreiro, ele pensa que é um exército inimigo. E ele vai lá com a espada combater as galinhas, pensando que é um exército inimigo. O fato de Dom Quixote ser louco não é nada surpreendente, porque sempre existiram pessoas loucas, né, na história da humanidade. Mas o que mais surpreende na história de Dom Quixote é o seu fiel servo Sancho Panza. Sancho Panza, apesar de não ver nada das coisas que Dom Quixote vê, como gigantes, exércitos, inimigos para todos os lados, Sancho Panza continua sendo fiel seguidor escudeiro de Dom Quixote, mesmo não vendo nada. E esse efeito Dom Quixote, Sancho Panza, é o que eu vejo muito nas redes sociais. As redes sociais é uma febre de teorias malucas, teorias de conspirações, das mais absurdas que você possa imaginar. E essas teorias nunca saem da teoria. Você nunca vê nada prático, concreto. E mesmo assim, por mais louca que sejam as teorias e os seus Dom Quixotes que criam essas teorias, elas sempre têm seus seguidores. E as pessoas que mesmo não vendo absolutamente nada, ainda creem cegamente naquilo. São os Sanchos Panzas da vida. Um exemplo que eu posso citar para vocês é aquela teoria que surgiu quase 10 anos atrás do Alex Jones. Alex Jones é um conspiracionista americano. E ele fez um vídeo que foi dublado aqui no Brasil chamado O que está acontecendo nos Estados Unidos. Nesse vídeo o Alex Jones ele mostra vários galpões americanos que parecem campos de concentração nazista. E esses campos são cortados por linhas de trens, que também lembra aquelas linhas de trens da Europa que os nazistas utilizavam para levar os judeus para Auschwitz, na Polônia, um campo de concentração de extermínio. Baseado nessa coincidência e nessa semelhança, Alex Jones concluiu que aqueles campos foram criados pelo governo americano, pela elite global, para exterminar a população. E isso se espalhou, viralizou na internet. E até hoje tem pessoas que acreditam nisso, até me mandam vídeos ou links de matéria sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. O que está acontecendo na verdade é o seguinte: os Estados Unidos são um país que eles têm maior propensão a desastres naturais. Terremotos, furacões, tufões e até vulcões inativos, como Yellowstone, que é um vulcão que pode entrar em erupção. Baseado nisso, os americanos eles têm um órgão do governo chamado FEMA. FEMA é um órgão de emergência para auxiliar e prevenir mortes durante catástrofes naturais. Hoje em dia, com a tecnologia com o satélite, é possível você prever um acontecimento como um terremoto, um furacão, até com algumas horas de antecedência. Então, por exemplo, se hoje fosse chegar um furacão em Nova Orleans, no estado da Louisiana, como o Katrina, que matou milhares de pessoas, pelas imagens do radar, do satélite, você pode ver, com algumas horas de antecedência, que aquele furacão vai atingir aquela cidade grande e causar milhares de vítimas. E o que acontece? As pessoas daquela cidade, a primeira atitude das pessoas quando sabem, são avisadas que vai acontecer uma tragédia, é pegar sua família, colocar num carro e sair da cidade. Baseado nisso, os americanos observaram que quando as pessoas iam sair da cidade, tudo ao mesmo tempo, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, no caso, aquilo congestionava as vias. Chegava nas saídas da cidade, ficava tudo congestionado de carros e ninguém conseguia sair. Então, por isso, o que a FEMA fez? A FEMA teve uma ideia brilhante. Eles colocaram linhas de trem que ligam cidades que estão próximas a lugares com propensões de desastres naturais até um local seguro. Esses trens são exclusivos para isso. E esses trens não são trens de passageiros nem de carga. Esses trens são só para você colocar automóveis. Nesses trens tem já uma rampa preparada em cada vagão para o carro poder subir e estacionar lá dentro. Então, se tiver um desastre natural, por exemplo, e o governo americano avisar que vai ter um furacão, um terremoto, a família entra num carro e, em vez de sair para a saída da cidade, que vai estar todo entupido e congestionado, ele sobe naquele vagão de trem. E o vagão de trem, junto com os outros vagões, com outros carros, com outras famílias, eles levam todos esses carros em segurança para fora da cidade até um local seguro. Aqueles galpões que o Alex Jones mostra, que ele fala que são campos de extermínio nazistas, na verdade aquilo são galpões com medicamentos, alimentos e água potável, para essas famílias ficarem até o perigo passar e elas poderem retornar para suas casas ou para o que sobrou das suas cidades. Então o objetivo da FEMA é justamente isso, é prevenir desastres e salvar vidas. Não tem nada a ver com nazismo ou com extermínio de população. Agora, o fato do Alex Jones ter criado essa teoria, tudo bem. Se ele realmente acredita nisso, ele é que nem o Dom Quixote, ele vê um moinho e ele acredita que é um gigante. Agora, e os Sanchos Panzas que não veem nada? Já faz quase 10 anos que essa teoria foi lançada, não aconteceu nada, e mesmo assim as pessoas ainda acreditam que aquilo lá que está sendo utilizado até hoje para salvar vidas
elas acreditam que aquilo tem o objetivo de um extermínio, por incrível que pareça. É que nem diz o capítulo 8 do profeta Isaías, eu não me lembro o versículo, acho que é 16, que ele fala assim: não chameis conspiração tudo que este povo chama conspiração. O profeta Isaías também fala assim: ai daqueles que chamam ao mal bem e ao bem mal. Porque essas teorias de conspiração e certas maluquices que você vê por aí, elas fazem isso. Elas não se baseiam em fatos concretos, elas se baseiam simplesmente na teoria pelo fato de ser uma teoria. Falaram que o Papa João Paulo II ia ressuscitar. Não, porque o Papa João Paulo II vai ser o oitavo rei. Assim que o Bento XVI sair, ele vai ressuscitar. O Bento XVI saiu. O Papa João Paulo II ressuscitou? Não, mas a teoria continua. Agora inventam que o oitavo rei ainda não é o oitavo rei porque o Bento XVI não morreu, ele renunciou. Depois que o Bento XVI morrer e o Papa Francisco atual também sair do Vaticano ou morrer, alguma coisa parecida, vai vir um outro Papa, também não vai acontecer nada. Vocês acham que a teoria vai morrer? Não, a teoria vai continuar. Falava antigamente, há mais de 10 anos, desde a época do Orkut, tinha um rapaz que pegava uma câmera, ele ficava filmando os aviões no céu, ele falava que eram rastros químicos, que era para exterminar 1/3 da população mundial. Já fazem praticamente 10 anos isso. O tanto de rastro químico que esse rapaz já filmou já era para ter morrido pelo menos uma pessoa envenenada, ou uma planta, ou um animal. Até hoje, mesmo fora das redes sociais ou na vida real, não houve um relato de uma pessoa sequer que morreu envenenada por um rastro químico. E esses são só uns exemplos de algumas teorias que você vê por aí na internet, que elas ultrapassam até o limite da lógica. Elas ultrapassam fatos, argumentos, e fica sempre esse eterno efeito Don Quixote. Essa palavra eu não sei se existe na psicologia, eu que estou criando, que é o efeito Don Quixote ou o efeito Sancho Panza, em que tem um velho louco, que se põe como um guerreiro, um salvador da pátria, que ele vê um monte de coisas que só ele vê, que não existe de verdade, mas é tudo fruto da imaginação dele. E mesmo assim ele tem os seus eternos fiéis escudeiros, seus Sanchos Panza, que mesmo não vendo absolutamente nada, continuam seguindo o eterno Don Quixote. Paz a todos.